Hoje são bem-vindos a mais um vídeo da Castilho Futuro, pai dos filhos dela. Eu tô aqui com o inigualável, o talentoso, o artista mais procurado do mercado angolano, Aldo F e o Luxstar, meu irmão também. Muitas novidades em breve. Aldo, tudo bem contigo? Eu estou bem, primeiramente, né? Saudar aquilo que são os... Como é que diz? São os telespectadores, são o quê? Os internautas. São os internautas. Saudar os internautas. Hoje apanharam-me não de surpresa, mas tenho a honra e o privilégio de estar aqui com estrelas pastilhadas, Luxstar, o nome diz tudo. Epá, estou fixe, mano. Yeah, Tô fixe. Estamos aqui para uma conversa descontraída, não é mais tipo como uma entrevista, nem como um interrogatório, mas é para conhecermos um bocado sobre o nosso artista Aldo. Eu tenho aqui uma lista de perguntas muito grande, mas... Podemos ver com o interrogatório. Um bocado assim. Eu quero deixar assim uma coisa descontraída, para conhecer um bocado mais sobre ele, sobre a sua história, sobre o seu passado, o seu presente e o seu futuro. O que é que podemos esperar, o que é que nos faltou saber, né, da história do Aldo. Mas começando, né, eu queria saber um bocado mais sobre o Aldo. O meu nome é Aldo Kelly Ferreira, Aldo F. Acho que é bom frisar como é que surgiu o Aldo F, porque inicialmente quando comecei o meu nome artístico era mesmo Aldo Kelly Ferreira. Só que Aldo Kelly Ferreira estava complicado. Aldo Kelly Ferreira. Então já na época dos mobbers, porque as minhas primeiras músicas no SoundCloud eram mesmo Aldo Kelly Ferreira. Mas depois estando nos mobbers, tinha o Eddie J, tinha... Chuchubi. Eram todos assim, tipo, nomes mais fáceis e tudo mais. Então aí, acho que foi o Xuxa, o Mendes, que deu a ideia e disse, não, fica Aldo F. Aldo, já disseste aqui que o teu nome é Aldo Kelly Ferreira, tens quantos anos? Eu tenho 27 anos de idade, eu sou dia 11 de março de 98, nascido em Luanda. Acho que é tudo. Eu acho que enquanto criança fui mais extrovertido, mas já no período da adolescência comecei a fechar-me um pouco. Eu estudei no Jacimar, na época codurista. Eras codurista? Era codurista e tive uma infância assim não muito diferente daquilo que é o habitual. Na minha adolescência, eu passei parte da minha adolescência fora. Eu saí de Luanda quando tinha aproximadamente 13 anos, se não tenho erro. Fui morar nos Estados Unidos, nomeadamente na cidade de Nova York, onde residi por 11 anos. Fiz lá o médio, fiz o superior, a formação superior. Ao contrário daqui, lá eu não tive a oportunidade de fazer muitas amizades, então os meus melhores amigos eram os meus instrumentos no quarto e os meus irmãos virtuais, né, que na altura eram os mobbers, na altura também a Mike KK, com quem comecei. Então passei a maior parte da minha adolescência fechado no quarto a gravar e a proporcionar aquilo que vocês receberam. Quem para ti é o Aldo F? Uma fase da vida do Aldo Kelly. Eu acho que está a falar agora com o Aldo Kelly. Agora estamos a falar com o Aldo Kelly. Sim, Aldo foi a fase da adolescência, a fase de descobrir a minha verdadeira identidade, quem eu era, que também não sabia quem era, porque vinha a descobrir depois. Eu diria... Aprendizado? Sim, experiências. Experiências. Ok. E como é que foi o teu primeiro contato com a música? A história com a música é muito caricata porque, é algo que vem de família. Eu tenho, para além do meu pai, que é músico, na família em si sempre houveram outros músicos. Meu pai perdeu o pai muito cedo. Meu pai perdeu o pai quando tinha 5 anos de idade. E a única coisa que ele tinha, que o meu avô deixou, foi uma guitarra. Então, dos 5 anos até a fase adulta, era aquele desafio do meu pai, que é do meu pai, como do irmão mais velho dele, que é o meu tio, de aprender a tocar porque era a única memória que tinham do pai. E eu acho que aquilo, foi evoluindo, eu cresci muito a ouvir, não aquilo que era o comum, todo mundo ouvia o que era comercial na época, mas ouvir outras sonoridades, Javans, Caetano Veloso, R. Kelly, tanto é que o nome Aldo Kelly vem daí, para quem não sabia. O meu pai já gostava do nome Aldo, mas na altura era muito fã do R. Kelly, então juntou o útil ao agradável e deu Aldo Kelly. E e sempre cresci em torno de música. Música faz parte daquilo que sou, música faz parte da minha essência, música faz parte daquilo que é o meu relacionamento com Deus, e penso que é isso. Eu fiquei curioso, como é que tu eras
Codurista? Eu era codurista na altura, quando eu estudava no Jacimar. Era naquela época do Agredi e tudo mais, e tinha já os grupos de dança. E na altura, no Jacimar, tinha os Kikuya. Os Kikuya, que era o Luís no Mala, e eram os cotas, estás a ver? Então todo miúdo quis ser ou fazer parte dos Kikuya, dançar com os Kikuya, estás a ver? Tu dançavas também? Eu dançava. Era um corte fraco, mas dançava. Mas dançava. E aí começamos mesmo no grupo da escola, nós montamos tinha os Kikuya e nós éramos os mini Kikuya. Estás a ver? Tá bem. Eram os mini Kikuya, nós começamos com mini Kikuya, MKK. Depois, por que essa história é importante? Porque quando comecei a cantar, o meu primeiro grupo era MyKK, era MKK também. Só que aí já eram dos integrantes que eram primos, o Mauro, Kiami e o Kessi. Estás a ver? Então ficou Mauro, Kiami, Kessi, MKK. Então foi o meu primeiro grupo musical e depois daí... Mas aí cantavam já com... Não, aí era já rap, aí era na época dos Mindless Behavior, estás a ver? E agora, sobre os teus fãs, as pessoas que te acompanham, né? E puxavam por ti, tu sentes saudades tipo daquele carinho? Eu acho que não deixaram de mostrar carinho. Eu sempre sei que não tenho estado muito presente naquilo que são as redes sociais, mas graças a Deus sempre tive uma base sólida das pessoas que acompanham. Aqueles que verdadeiramente gostam e acompanham o meu trabalho, continuam a acompanhar até agora, estás a ver? Mesmo tendo apagado as músicas, já. E quanto a instrumentos, o que é que tocas? Eu sou um curioso, mano. Eu sou um curioso. Tudo que me colocas à frente eu vou tentar aprender o máximo possível para fazer a minha própria cena. Eu sempre tive um sonho que era produzir, e dou graças a Deus que estou aqui como produtor, que começou como produtor, então era produzir o meu próprio álbum sozinho e sempre foi na curiosidade. Eu quando comecei a cantar, isso eu devia ter os meus 13, 14 anos, o meu pai ofereceu-me o meu jogo de colunas, ofereceu-me um controlador e ofereceu-me, as guitarras sempre tiveram em casa, né? Porque querendo ou não eu tinha que aprender a tocar na curiosidade, principalmente por causa das miúdas na altura. Facto, mano, estás a ver? Era um facto do tipo, imagina, enquanto criança todo mundo estava na vibe dos coduristas, os coduristas tinham todas, meu. Pouco esperamos só que dançam, os que cantam, para o Kuduri. Depois de algum tempo, o people já começou a consumir mais outras cenas, começou a consumir mais um pouquinho da R&B também, porque depois vem a Anselmo, tá a ver? Anselmo também, depois quando explode, as cenas começaram já a mudar, mano. Aí já são mais melodias, mais feeling, mais histórias de amor. Os sons que apoiavam do Cage One, aqueles outros grupos, os Loves, Love Songs. Então partiu daí, eu acho que aprendi a tocar guitarra um pouco por conta disso também. E depois, mano, fui fluindo, explorando outros instrumentos, explorando a bateria, guitarra baixo, eu aprendi porque na altura eu servia numa igreja lá nos Estados Unidos e porque não tinha muita gente para tocar na banda, eles passavam só instrumento. Você hoje vais tocar tipo o carrão, vais tocar a bateria, vais tocar o baixo. Graças a Deus consegui aprender um pouquinho de cada, estás a ver? E um pouquinho de cada, então fui na curiosidade, não é assim que se faz com baixo, ok, quais são as transições, são assim, e fui aprendendo um pouco. Não toco no nível profissional, mas conheço mais ou menos as bases. E por aí, eu toco a guitarra, toco um pouco de bateria, toco baixo, o piano, conheço só as marcações para produção, não de tipo tocar a nível profissional. E como é que tu desenvolveste o teu talento para canto? Tiveste aulas ou... Eu não sei cantar. É o que ele pensa. Não. Achas que não sabes cantar? Por quê? Eu acho que há coisas que... Não, estou a brincar. Existem coisas que tu vais aprendendo. Aquilo que eu disse, eu cresci no ambiente de músicos e ouvir música era o prato de cada dia. Estás a ver? Eu me lembro que o meu pai acordava de manhã e já estava a cantar em casa, já estava a compor, já estava... Então tu cresces a ouvir. Até... E muitas das vezes é a particularidade das influências e daquilo que nós ouvimos. Acaba ditando um pouco aquilo que nós fazemos. Eu consigo muitas das vezes identificar, se tu tiveres que cantar, eu consigo identificar quais são as tuas referências só simplesmente pela forma que tu cantas. Ou a progressão de acordes, por exemplo. Se eu tiver a ouvir Djavan constantemente
Para mim, música é só aquilo que o Djavan está a fazer. Tem as outras nuances, mas eu se tiver que pegar na guitarra, eu vou procurar os mesmos acordes, as mesmas tonalidades e tudo isso acaba por contribuir. E quando das por ti, estou a cantar, yeah. Ainda no Jacimar, na escola, havia um projeto infantil, eu estava acho que na segunda classe, mano, e fizeram um projeto infantil, musical, que ia concorrer a nível internacional das escolas. E aí, tipo, com a escola toda, fomos pro estúdio. Tu é que foste o vocalista? Também. Tinha uma partezinha que cantei. Mas foi a primeira vez que Foi a primeira vez que eu tive uma música gravada. E ganhou. Ah, é? Yeah, nós ganhamos, tipo, naquele ano ganhamos o prémio tipo de melhor interpretação infantil pela escola. Não era o vocalista principal, mas tinha uma parte minha. Depois disso, acho que já com 10, 11 anos, eu tinha uma prima que também quis tipo, abraçar O lado musical. o lado musical. E ela foi pro estúdio e fez uma música, chamaram-me para fazer as backs. Pronto, eu quando fui para os Estados Unidos já tinha o GarageBand no PC. Mas não tinha microfone, não tinha nada disso. A única coisa que tinha era escutadores. Então gravaste no furinho. No furinho. Todo mundo. No furinho. Aquilo era gravar no furinho. Põe a gravar, se tivesse que fazer assim, tipo, aquilo que chamamos de comboio. Mano, aquilo é... Não, tipo, aquilo era um único take, estás a ver? É um único take, se tivermos que cantar 5 pessoas, é do tipo, um vem, você põe assim, pá, agora entra, faz o coro. Todo mundo, faz o coro, cantaste o teu brother entrou, cantou, tens que entrar de novo, faz o coro de novo. Então nós gravávamos assim, depois começámos a ganhar noção de técnicas de gravação. Olha, não, agora grava com lá, corta, põe aqui, põe ali, põe aí. Fomos evoluindo. Assim, eu no início as minhas músicas gravava mesmo no GarageBand e tudo mais. Depois daí, o que aconteceu? Meu pai viu, Tá puxado. Tá puxado, a veia musical tá a começar a fazer algum efeito agora, ou ele tá a ingressar para essa direção e decidiu comprar o resto do material. Comprou-me na altura, ofereceu-me um par de colunas, ofereceu-me o controlador e porque já tinha as guitarras ficou mais fácil, eu ficava na curiosidade, montava assim os sons e tudo mais, tocava, gravava a guitarra e depois aí pronto, a sonoridade foi mudando, eu gravei a minha primeira música ainda com o Mike, que gravei era Side Chick, que era uma cena que eu fiz e isso é um episódio muito caricato porque nesse mesmo dia eu fiz 2 músicas, uma era uma música gospel, sério, e a outra era Side Chick. Um pé no mundo, outro pé no... Assim mesmo, estás a ver? Assim mesmo, e naquela música gospel eu quero, tipo, Deus a falar comigo, estás a ver? Eu te chamei para uma direção, mas parece que tu, por vezes, esqueces que não há nada nesse mundo, estás a ver? Maior do que aquele que criou tudo, tu viras as costas e fechas as portas, mas saiba que mesmo assim, eu nunca vou me esquecer de ti. Essa era tipo a linha da música. Eu postei no Facebook e depois também postei o Side Chick. No mesmo dia, aquilo era tipo, não foi uma única gravação, eu gravei tipo, fiz o vídeo, filmei aquela cena e depois filmei também o gospel e postei os 2 vídeos. Nesse Side Chick, porque eu estava a tocar, eu depois peguei e gravei, e foi na altura que quando gravei aquela música eu via aqui está na altura de vir para participações e a pessoa que participou naquela música foi Eric Rodrigues. Na música? Tipo, foi, pronto, já fazia coros pro Lil Drizzy, fazia coros pro RJ, mas depois músicas assim minhas, da autoria minha, eu fiz o Side Chick e fiz com Eric Rodrigues. E depois quando eu lancei o vídeo, o Eric pega na música e manda pro Xuxa. O Xuxa depois vê o vídeo e diz, quem é esse puto? E entra em contato. E a partir daí começamos a falar e pronto, inicialmente eu comecei a trabalhar só com o Xuxa. Ele viu, meu puto está aqui, está nos Estados Unidos. Ok, vou entrar em contato, puto, ouvi a tua cena, faz isso, vou te pôr nos meus projetos. Depois ele gostou e tudo mais, depois já na altura já existia mob, havia aquela conversa interna, vamos para esses putos, só que tipo as mob naquela época quando eu comecei, o Xuxo já tinha o Bazo, o Mendes já tinha Bazo, o Cali já era o Cali, o Lipo e todos os membros já eram tipo, para nós eram tipo, esses são os cotas, tá vendo? Eles são os cotas, então eles querem trabalhar conosco, é tipo, vamos meter o pé. E apresentou a proposta, queremos colocar os miúdos no grupo e tudo mais, são putos, como é que vão fazer aqui conosco e tudo mais, e fomos trabalhando assim.
Depois daí, mano, o resto é história. E quem são as tuas referências musicais? Como artista, varia. E à medida que tu vais crescendo, tu vais ouvindo outras coisas. Eu posso dizer, no início eu ouvia Javan, ouvia O2, não tinha como. Estás a ver? Ouvia Anselmo Ralph. Algumas músicas foi tipo pegando na progressão de acordes do Anselmo e fazendo a minha cena por cima. Ouvia Cage One, ouvia N coisas, estás a ver? E à medida que fui crescendo, fui me apegando a outras sonoridades, a outros artistas que foram surgindo, Sminos, isso já mais tarde, sim, Macego, isso também foi na época que o Macego apareceu. Teve bué de artistas, um leque vasto de artistas que influenciaram pela sonoridade, pela forma de composição, pela forma como estruturam e apresentam o seu produto, as suas músicas. E Castilhadas. Isso é doce. Agora eu entendo. Mas... Não, é verdade. É assim, muitas das vezes, para nós artistas ou compositores, nós bebemos um pouco daquilo que são as experiências das outras pessoas. E a maior parte das composições fluem após uma conversa. Nós podemos estar aqui a conversar, tipo, contaste uma cena boa fixe. Pô, essa cena, essa cena tipo, seria bué fixe se tivesse uma música assim, tá ver? E fazes. E depois, a tua história não é só tua, é de muitos mais que te acompanham, é de N pessoas e acabam por, de certa forma, identificar-se com aquilo que cantas. É isso que muitas das vezes para nós artistas funciona. Quem é que toma já Vasco se fosse? Mano, nada. Nada. Aquilo era só na curiosidade para quem já trabalhou comigo ou para aqueles que começaram comigo. Sabem que eu tenho uma particularidade que talvez irritava a alguns. Tudo que me vinha à cabeça, eu mandava. E não gravava. Mandava áudios, mas não gravava. Sabe? Assim, tipo, entrar pro estúdio, não. Põe isso no beat, grava. Isso aqui é um hit, aquilo é tipo, veio no momento, já te mostrei, passou. E eu mandava bué de áudios. Aí surgiu a ideia tipo do Áudio Kelly, tá sabendo? Projeto de áudios e tudo, porque eram mesmo só áudios. Eu entrava assim nos grupos, tipo, tô a ver esse beat, vê essa ideia. Como escrevia mesmo, fazia tipo a composição toda e mandava só áudio. Pá! Tipo, grava esse mambo, vai, grava esse mambo. Não, esse mambo não. Esse mambo não. Quando gravar. Esse mambo não. Então, se tivesse já assim, se a pergunta for no sentido tipo, se já tinhas um plano de carreira, não, mano, aquilo foi simplesmente por diversão, era um hobby, estás a ver? Nunca pensei que fosse atingir a magnitude que atingiu, nem que as pessoas fossem gostar, estás a ver, do trabalho. Aquilo era tipo, estás a fazer porque sentes bem, foi, estás a ver? E assim foi. E depois como é que aconteceu a tua entrada na MOB? Como é que eu entrei na MOB na altura? Pronto, depois da música com o Eric e do vídeo ter chegado ao Xuxo, o Xuxo mandou-me uma mensagem, já sendo um dos membros fundadores da MOB. Ele mandou-me uma mensagem, tipo, meu puto, vamos falar. O Xuxo é um visionário, estás a ver? Eu acho que todos nós podemos partilhar dessa mesma experiência. Então ele parou e disse, não, meu puto, vais trabalhar comigo, e começamos a trabalhar. Daí, o Xuxo na altura já trabalhava com o Logic. Eu estava no GarageBand. Eu estou a ver tipo, o Logic é mais complexo, e na altura nós trabalhávamos via Skype, ele partilhava a tela e me mostrava, tipo, é isso, aqui, assim. Eu via tipo, fogo, quero aprender essa cena. E também não tinha na altura a dinâmica de ficar acordado a trabalhar em música. Estás a ver? Fica lá até as 6 da manhã. A trabalhar em música. E ele ficava assim, tipo, meu puto, estás on, 21 horas, 22 horas, meu puto, estás on, tô on. Entra. Pum. Entra. Pum. Como é? Tudo fixe, né? Então, estou aqui a gravar uma cena, acho que um coro aqui ia ficar fixe. E eu para gravar demorava bué. E que só já estou a te imaginar. Já estou a te imaginar, Tipo, vai fazer essa cena, olha, vê só o que é que podes fazer aí. Ele mandava, ficava com o projeto, e gravava.
Às vezes ficava tipo 5 da manhã nada, 6 da manhã nada, estás a ver? Epá, 7 da manhã o ainda está online. Aí estamos a gravar desde as 22, às 7 ele ainda está online, tipo, como é, gravaste? Não tem marca. No dia seguinte a mesma coisa, aquilo de certa forma ajudou-me a desenvolver a dinâmica de ficar acordado a trabalhar naquilo que são os meus projetos musicais. E foi muito útil. Também comecei a ganhar craquejo com a plataforma Logic, comecei a explorar novas sonoridades, desculpa, então começou nos projetos do Xuxo. Na altura também fiz algumas participações no projeto do Bicho Papão na altura, que era o Dédio, também estava na Mob. Trabalhamos aí um projeto, 2 projetos, depois convidaram-nos a entrar para o grupo. Na altura éramos 4 pessoas, era eu, o Eric Rodrigues, o Nivas X do time KD e o Fred. Mas o Nivas não ficou lá muito tempo? Não, penso que, não sei, eu acho que ele depois abraçou mais aquilo que era a carreira musical do grupo dele, porque cada um já tinha o seu grupo, estás a ver? O Eric e o Fred eram da Máfia, o Sus também, eu era da MyKK e tudo mais, e cada um tinha o seu grupo já. E depois uníamos para trabalhar, fazíamos os comboios, fazíamos os sons e tudo mais, e aí começou a fluir. E como é que era tipo a relação com os outros membros do grupo? Super fixe, mascotas. Mascotas, porque quando eu entrei eu era o segundo mais novo do grupo. Primeiro era o Eric, estás a ver? Então era sempre naquilo de incentivavam, tipo, puto, faz isso, tá a ver? Puto, acredita em ti, puto, faz isso, faz aquilo. E eu tinha aquela ousadia de tipo, vamos fazer essa cena. E o Caricato, eu acho que na altura bater tipo 100 mil plays no SoundCloud. O país todo ouviu. Estás a ver? Os únicos na Mob que tinham esses números eram o Xuxo, acho que o Mendes já tinha, e o Cali. Já está aí tipo a tirar na cor dos leões. Não necessariamente, mas tipo, eu comecei naquela curiosidade a fazer assim tipo uns beats, na curiosidade mesmo assim, tipo, fiz assim, gravei só, fiz um coro, filha de ministra. Estás a ver? Gravei com o Nivas. O Nivas, como já tinha o base nos colégios, estás a ver? Aquilo foi bem mais fácil. Foi do tipo, gravamos, eu não estava presente, estás a ver, em nenhuma das atuações, mas eles já cantavam, e as miúdas começaram tipo, Nós quando entramos para a Mob, nós trouxemos penso eu, e os membros depois podem corrigir-me se estiver errado, nós trouxemos a camada mais juvenil, ou seja, tinha aqueles que eram da leva de Xuxo, que eram os colegas da escola e tudo mais, de Cali e tudo mais, e nós trouxemos o pessoal mais novo, que eram os nossos colegas, que eram os nossos amigos. E aquilo, graças a Deus, pegou muito rápido. Nós fazíamos tipo, filha do ministro, não, é love, estás a ver? É love. Nos sonhos do Mendes é todo filho dele, não sei o que. Super saia. Tá vendo? E aquilo muitas das vezes não ficava, você tipo, tinha que ter mesmo o teu público-alvo. Mas aí nos deu mais abertura, de certa forma, para atingirmos esse nicho dos colégios. E daí foi fluindo. Um projeto daqui, outro projeto dali, outro projeto dali, outro projeto dali. Tens acompanhado tipo, a trajetória do grupo durante esses 9, 10 anos que tiveste fora? Não muito, ou não de forma ativa, mas uma das coisas que eu posso dizer, ou não sei se posso dizer, é que o que o People está a receber hoje dos Mobbers foi algo que já foi preparado há muito tempo. Sabe? Já foi preparado há muito tempo, e o verdadeiro potencial daquilo que são os membros dos Mobbers ainda não chegou. Ainda não chegou, sabe? Ainda não chegou, porque eles podem e fazem muito mais, e eu digo isso com base naquilo que já ouvi e já vi. Eu dou um exemplo prático, que é, nós na altura, quando gravamos a primeira mixtape do grupo, aquilo foi mesmo assim, acordado. Na Latino? E na altura era na Latino, acho que na altura tinha qual foi a primeira música daquele projeto? Acho que foi Salmos. Mas tinha saído Lua,
Depois saiu os Salmos. Então aquilo tipo, ok. Quando sentamos, vamos fazer uma mixtape. Naquela dinâmica também, de ficar acordado de madrugada, Xuxo, grava aí. Lipe, grava aí. E fomos gravando a mixtape. Só assim, espalhados. Mano, aquela mixtape. Tudo foi magia. Mas é porque na época também era muito orgânico, era muito tipo, são miúdos, ou éramos miúdos que só queriam colocar as ideias para fora. Mas por que eu disse que quando perguntaste a respeito de se tem acompanhado a trajetória dos Mobbers, e eu disse que o verdadeiro potencial dos artistas da Mob ou dos Mobbers ainda não foi visto pelo público, porque aquilo que na altura, eu digo, foi disponibilizado ao público foram as cenas tipo mais básicas, mais parvas, mais brincadeiras porque era o comercial. Porque era o comercial. Mas se tivermos que explorar na íntegra aquilo que é o aspecto artístico de cada elemento do grupo, é outro nível. Das coisas também que eu ouvi, as coisas que não lançaram ainda, as coisas que não lançaram são melhores do que as que já saíram. Como é que funciona o teu processo musical? Já me disseste que damos lições com melodia, de acordo com batida. Já aconteceu. Ou atualmente acontece muito de eu estar a ler assim algo, pensar numa história. Isso também foi um pouco da influência que tive com pessoas que fazem essa vertente de storytelling, que ajudaram muito a olhar para aquilo. Ok, eu posso pegar e criar um tópico ou desenvolver um tema, mas ouvir a tua história e narrar a tua história é bem mais fácil. E é bem mais interessante. Então pego na vertente storytelling. Por que isso foi útil? Porque eu depois, quando me converti, mano, eu descobri que a Bíblia é um grande musical. Tem uma boa história, estás a ver? E eu olhava tipo na perspectiva de fogo, essa história, se fosse uma música, estás a ver? E depois vi que de facto haviam músicas do género. Então foi por aí. Muitas das vezes as melodias vêm, ou Deus me dá assim as melodias, tipo, dormi, sonhei. Tipo, estás a ver? Só que o caricato é que tu ouves a versão acabada. Tipo, um sonho, só que a versão acabada. A versão final. Tu tens a versão final, estás a ver? Mas agora, a execução da mesma, tu ainda não tens a técnica para executar. Então ficas assim, tipo, fogo. Eu tenho bué de músicas, tipo, que eu acordava assim, literalmente, assim, no meu voice memo. Eu despertava, ficava assim. Voltava a dormir. Depois um desastre. Não, depois eu acordava, procurava os acordes com a guitarra, encontrei fogo, agora a letra, veio a música, Deixa só aí no voice memo. Muitas das vezes também procuro beats na net para a composição. Já não, sim, antigamente eu gravava, né? Tipo, encontrei o beat, vou gravar assim, mas hoje já não, porque já tenho maior cuidado, já tenho melhor noção do que é música e de como pode ser executada, já tenho mais contactos de músicos que também conseguem executar aquilo que é a visão que quero transmitir. Então já não dependo tanto dos beats da net, mas ainda utilizo para a composição. Ponho aí um beat, e ok, a letra é essa, encaixa-se. Põe outro, utiliza a mesma letra, encaixa-se, ok, então já consigo variar ou criar algo diferente utilizando essas bases. Raramente paro para escrever, escrevo, sim, quando muitas das vezes as coisas são mais complexas ou requerem um pouco mais poesia, mas na maior parte das vezes isso também aprendi nos Mobbers ou na Mob, a desenvolver essa capacidade de tipo, não, vai pensar, estás a ver? E vai repetindo várias vezes, porque isso vai te tornar melhor, vais conhecer melhor as barras, vais conhecer melhor as métricas e tudo mais, e posteriormente, se estiveres tipo no ambiente aqui, estamos a vibe, podes puxar uma e ficar tipo freestyle, estás a ver? Mas isso é fruto da prática e consegues enquadrar melhor aquilo que são as composições. E Aldo, o que aconteceu depois do projeto Sense 2014? O que aconteceu depois do projeto Sense 2014? Mano, saiu Ametista, saiu Laidé. Mas estava nos Mobbers ainda? Eu estava nos Mobbers, sim. Tanto é que participei no projeto Sense 2014. Não sei se foram com... Pronto, eu tenho backs no Palpitar. Em Taquase também? Participei no Taquase. Acho que tinha mais uma. Mas depois eu estava a passar por uma fase não muito boa a nível pessoal. Porque...
é aquilo. Voltamos de novo aos 2 caminhos. Eu quando comecei já tinha a base cristã, no entanto... Estavas a decidir o que é que queres fazer daqui para frente. Não, o Caricato, e eu posso contar essa história e acho que é algo muito interessante porque nunca contei em lado nenhum. Aquilo foi assim, como é que o meu pai também fazia música secular. Como é que o meu pai se converteu? Eu na altura, na adolescência, ficava a ouvir Boetalis Roberta. Pum, ficava assim no quarto com as colunas bem altas e o meu pai quis de certa forma entender um pouco daquilo que era o meu mundo e ele disse, pá, eu quero entrar no teu mundo, tipo, quero saber o que é que tu pensas, estás aqui fechado no quarto, tipo, eu quero ouvir. E ele ouviu e tipo, identificou-se, estás a ver? Disse, não, eu percebo. Eu me lembro que depois disso o meu pai acordou e disse, eu não quero mais cantar para o mundo. O teu pai? Yeah. Foi na época que eu disse, agora eu vou para o mundo. Fizeste tipo a rota contrária? Eu fiz a rota contrária. Mas depois nessa jornada, é claro, eu na altura ainda tinha as bases, tinha aqueles momentos do tipo, antes de lançar qualquer música, parava, orava. Não, mesmo que tivesse que ofender na música, bem hipócrita. Estás a ver? Não, é para que seja um projeto bem sucedido. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui confiando mais naquilo que são as minhas habilidades e deixei de depender um pouco de Deus, estás a ver? E deixei de depender e estava só tipo, eu consigo fazer. E confiava em mim. O caricato nisso é que há uma música do Xuxo que hoje, eu olhando para trás, tem muito significado, que é o Adão. No Adão, sim, mas antes disso, vê só como é que Deus trabalha. Antes disso, o Xuxo liga para mim e diz, meu puto, para fechar o som, eu quero um versículo bíblico nesse mapa. É? Sim. É isso. O Adão termina literalmente com um versículo bíblico. Comigo a dizer, do tipo, maldito o homem confia no próprio homem e faz da carne o seu braço. Tá vendo? E não deposita a confiança no Senhor. Assim mesmo, tá sabendo? Assim, não, mas isso foi antes, tipo, eu não tinha noção. Eu percebi depois, tá, depois de muito tempo. Foi aí que depois fiz a segunda versão da Adão e tudo mais e fui com a carreira. Até que chegou uma época em que eu já não estava muito bem comigo mesmo. Por quê? Porque eu dizia, tinha boa de gente à minha volta, mas ao mesmo tempo a fela não. Tipo, eu estava só. Estava rodeado de boa de pessoas. E pô, gostei desse trabalho, gostei daquilo, mas internamente... Estás bem. Exatamente. Os tios já não me perguntavam, tipo, como é que estão a correr os estudos, estás a ver? É mais, não, aqui tem uma fã, aqui tem não sei o que. Tipo, não é isso que eu quero ouvir, me pergunta só se eu estou bem, e ninguém quis saber. E naquela altura aquilo, tipo, de certa forma, começou a corroer um pouco por dentro. Hoje percebo que era Deus a dizer, isso não é para ti. Mas primeiro vou te deixar bater na parede para tu chegares a essa consciência. É para aprender. E assim foi. Eu peguei, depois da EP, Sense, já estava a lidar com esses temas internos. Depois daí, eu me lembro que eu estava a passar por uma fase em que eu literalmente quis agradar a Deus, mas não sabia como. Não estava a encontrar o meu caminho de volta. Estás a ver? E eu ficava assim, tipo, no meu quarto. Tipo, Deus, no dia que eu acertar, me mata. Estás a ver? É um pedido muito bruto. Não, mas é sério. Tu vais nascer de novo. Exato, eu não tinha esse conhecimento. Na altura fazia tipo esse tipo de orações e depois levantava daí, vou gravar. Pum, gravava. Pum, ametista, saiu. Voltava. Não, mas eu voltava de novo para aquele estado do tipo, poças, eu estou a lançar, o people gosta. Mas eu não... mais bem. Exatamente, não me identifico com isso. E assim foi. Até que chegou a fase em que eu conheci Deus.
Isso já isso já depois do álbum da Mob. De Sob Pressão, sim. 19, não? 18, 2018 e 19. Antes do Covid, não? Não estava antes do Covid? Foi antes do Covid. Foi um pouquinho antes. Um pouquinho. 2018. Um pouquinho. Não, o Sob Pressão saiu antes. O Sob Pressão saiu antes, porque Sob Pressão foi um grande álbum e continua a ser. Sabe? Eu estava assim naquela época, tipo, tá a sair do grupo. E o people mandava mensagem, tipo, não pode sair agora e tudo mais, pô, mas Sob Quem? Pressão. Do grupo? Mas Sob Pressão foi um grande álbum. Mas não sentes tipo. Devia ter participado, não, mas acho que foi melhor assim. Certeza? Foi melhor assim. Achas que nem ias conseguir sair depois, não é? Exato. Eu acho que foi melhor assim, porque depois do Sob Pressão foi o boom. Sabe? Foi o boom. E aí eu estaria mesmo sob pressão. Sabe? Então foi uma conversa, graças a Deus, prévia que eu tive com meu pai. Disse, pai, estou nessa fase, não estou me a sentir muito bem. Sabe? Tenho um álbum aí por gravar, não estou bem internamente e quero sair do grupo. Eu disse, pai, é a tua decisão. Eu já tinha, porque o meu pai tomou a mesma decisão, teve a mesma decisão, já tinha alguém que me pudesse aconselhar, não, como é que é ouvir críticas do tipo, por que deixaste, podias fazer, tem pessoas a ouvir, então o meu pai influenciou muito nesse sentido. E ele disse, pá, não, pelo menos deixa um registro. Eu estava assim, pá, não Teu quero pai mais. também te aconselhou, deixou Me aconselhou. Meu pai me aconselhou. Meu pai mostrava. Não, meu pai me aconselhou a fazer parte do álbum, só que depois já não fiz, mas graças a Deus aquele álbum foi um sucesso e continua a ser, para mim pelo menos. Mas tinha que ser. Eu acho que a imagem que Deus quis de Aldo Kelly não era muito naquela vertente. E aí foi, quando conheci Deus, mano, acho que está aqui a tua pergunta, quando conheci Deus, eu tinha a minha ideia concebida porque cresci num meio religioso e tudo mais, mas conhecer Deus e teres uma experiência pessoal com o Espírito Santo é diferente. Tá a ver? Tu podes ir para a igreja todos os dias, eu ia para a igreja à vontade, servia, tá a ver? Mas tá com o Espírito Santo e tens aquele relacionamento pessoal, é tipo, uau, o mundo afinal é bem mais do que aquilo que eu pensava. E eu quis fazer as cenas da minha forma, pegava assim tipo na guitarra, Deus, pô, essa composição, vou contar a minha história. Eu tenho um monte de composições assim, eu consigo dizer, essa aqui foi bem no início da minha conversão, sabe? A contar a minha história e tudo mais, só que Deus depois conversava comigo e disse, não é da tua maneira, se vais trabalhar comigo é da minha maneira. Eu depois daí terminei a universidade e fui para Portugal, passar uma temporada. Estava em Portugal? Estava, na mesma época que tu foste. 2019, 2020 eu fiquei fechado mesmo só assim. Meu Deus! Os irmãos estavam lá nessa altura também? Sim. Não cruzaram em nada? Mas não foi tipo difícil, não querias tipo ter essa interação com eles? Não, porque eu já não estava, já não fazia, já não estava no mesmo caminho, estás a ver? Já tínhamos seguido os caminhos diferentes, eu falava e interagia muito, já agora um shout-out a Karina, a Távora, porque a Karina sempre foi muito minha amiga, mesmo estando no grupo, estás a ver? A Karina ia comigo para a igreja, eu tipo na Tuga só andava com a Karina, estás a ver? Nós andávamos tipo os dois e não sei o que, e sempre fomos bué amigos e estávamos naquela jornada. Eu conversei com ela, quando saí do grupo, ela disse, não, eu te percebo, estás a ver, mano, eu te percebo, eu sei que é isso, e aí tipo, Karina é mesmo minha irmã. Naquela época eu ainda estava assim a tentar conhecer Deus, entender, conhecer o propósito, a jornada. Nessa época eu fechado assim durante a pandemia, tive uma visão, um sonho. Nesse sonho eu vi tipo, de jovens que na altura pareciam ser os influencers do momento. Só que eles quando chegaram na atmosfera em que eu estava, estás a ver? Todo mundo à minha volta começou tipo a fugir, porque eram os gangsters da altura, estás a ver? Eles, eu me lembro naquele sonho, eles chegaram assim num carro preto, desceram, todo mundo a correr em pânico. Eles causavam mesmo medo, eram tipo más influências. O sentido da visão que eu percebi era tipo, eram más influências.
eles chegaram, um deles chegou ao pé da janela em que eu estava assim a olhar para eles, porque eu estava a olhar assim para eles, tipo, de cima para baixo. Ele olha para cima e diz, tá aí o Wii que nos influenciou. Sério? Yeah, assim mesmo. Tá vendo? Mas calma, influenciou de forma negativa. Influenciou de forma negativa. Ok. Tá vendo? Tá aí a pessoa que nos se nós somos o que somos hoje, Por causa é desse por causa desse Wii, ele é que nos influenciou. Eu despertei daquela visão tipo, bué assustado. já está amarrado. Tá vendo? Eu disse, não, eu fiquei tipo, bué assustado. Eu fiquei tipo assim, não percebi como é que eu influenciei. E Deus simplesmente me disse, as tuas músicas. O que é que eu fiz? Apaguei. Essa era a próxima pergunta, por acaso. Apaguei. Só que encontraram. Tá vendo? Mas apaguei os sons, tipo, todas as plataformas e tudo, tipo, eu não quis porque já tinha a minha percepção do que era a música em si começou a mudar com o relacionamento que eu tinha com o Espírito Santo. Era na perspectiva do tipo, sabes porque Deus começava assim comigo, sabes porque que eu dei a música? Sabes porque que eu dei esse dom? Eu ficava tipo, não sei. Ele disse, se estudares a história das civilizações, uma das maiores ou das melhores formas de influenciar um povo é através da música. Jesus Cristo, quando quis dar uma mensagem super importante, ele utilizava poesias, utilizava músicas. E querendo ou não, tu falando de música, tu tocas na linha profética. Existem salmos, tá vendo? Salmos tipo 22, começa com uma passagem do tipo, meu Deus, por que me abandonaste? Foi um salmo escrito 2000 anos antes de Jesus vir. Mas ele quando está na cruz, ele está a cantar aquela cena. Estás a ver a influência? Do tipo, ele está a dizer, aquilo que foi escrito lá atrás é a minha realidade hoje. Então, como artista, nós temos essa arma ou essa capacidade de influenciar. Se tu queres saber o que é que governa um povo, a primeira coisa que deves... Eu quero ouvir a música que tu estás a ouvir. Estás a ver? Quais são as tuas referências? Quais são as músicas? Por quê? Porque isso automaticamente influencia aquilo que tu vais fazer. É o reflexo. No início eu disse tipo, eu comecei a ouvir Djavan e isso impactou a forma como eu prestava atenção, estás a ver? Desenvolvi as minhas músicas e tudo mais. Então nós como artistas temos essa particularidade. Eu se colocar as palavras corretas na tua boca, não só estou a te influenciar de forma positiva, mas estou a traçar o teu destino e a te ajudar a traçar o teu destino, estás a ver? De certa forma as pessoas hoje utilizam muito o termo de tipo, tens que manifestar, tens que fazer isso e trazer isso à existência. Como é que traz isso? Pelas palavras que pronuncias. Como é que eu te obrigo a pronunciar as palavras certas? Através da música. A consumir. Estás a ver? Te faço cantar a minha música para viveres a vida que eu quero que vivas. Nós somos aquilo que nós consumimos. Exato. A vida é amor, Estão no poder da língua. E se tu tens a ferramenta que te ajuda a influenciar a língua das outras pessoas, mano. Estás a ver? Lucifer era da música, meu. Aquele caiu do céu com instrumentos musicais no corpo, sei lá. Estás a ver? Então tens essa particularidade. E aí, de certa forma, obrigou-me a ter um pouco de mais cuidado a quanto das composições, a quanto daquilo que eu ia apresentar. Levou-me a parar, essa música parece estar pronta, mas vê se é verdadeiramente a mensagem que queres comunicar ou não. E por aí. Longe dos holofotes, como é que foi o teu período de detox? Falando assim. Nunca tive também nos holofotes, eu sempre fui muito reservado. Estar em frente às câmeras não é mais agora, porque sempre fui tipo mais off, estás a ver? Low profile. Não postastado. Não, e das backs, estás a ver? Só vês a som. Você só vê, você ouve as backs, estás a ver? O som tá aí, o vocalista principal tá aí, mas as backs é do áudio, estás a ver? Então, para mim... Foi quase a mesma coisa. Foi quase a mesma coisa. Foi quase a mesma coisa. Por que decidiste mesmo dar uma pausa na tua carreira? Por que não pegaste no gospel e lançaste? Porque tinha que aprender. Não podia, é assim, a partir do momento que tu andas verdadeiramente com Deus, tu não tens uma opinião própria, porque tu representas alguém. A Bíblia diz que nós somos embaixadores e o embaixador representa os interesses do país no local onde ele se encontra. Se eu não tiver
em sintonia com os interesses do meu país, qual é a mensagem que eu vou comunicar? Se eu não tiver as bases sólidas, ou se não tiver dentro de mim aquilo que são os interesses do meu país, eu posso chegar e falar a minha opinião, colocar aquilo que eu já fazia antes, o meu feeling. Sabe? Epá, não, gravei porque esse era o meu feeling. Teu feeling podia estar errado, meu. Estás a ver? Teu feeling é porque a fulana te magoou, meu. Estás a ver? E depois o fulano chega, vai cair, pô, esse só é para mim. Estás a ver? Esse só é para mim. Automaticamente, não, velho, automaticamente o que estás a fazer? Estás a influenciar, direcionar a vida dele para lhe magoarem também. É verdade. E é isso que o people gosta. Epá. Isso é mesmo. Mas tipo, tem que ter daquela altura da tua vida que também não dá uma fase boa com a Adão. E depois o artista no que tu gostas lança um som que epá, você não quer sofrer ao ouvir aquele som, hein? Você já foi do... Identifica. Tu identificas com aquilo, Não, tu não queres ouvir. o caricato que as pessoas querem, man. Você chega assim, estás numa fase fixe. Não, ui, estás a namorar, né? Estou a namorar. Deixa só ela te magoar. Essa dama tem que te magoar. Sabe? Por que ela tem que te magoar? Porque quando te magoar, tu vais ficar magoado, vais lançar os bengas, vamos chorar juntos e tipo. Essas caras aí. Exato, então é por aí. E o que é que tu achas da ideia de direcionar, né, agora o teu talento para a adoração? E quão perto tu estás disso? A maior parte das minhas composições é aquilo. Quando tu conheces Deus, Deus é muito diferente daquilo que a religião te mostra. E quando tu estudas, principalmente a Bíblia, tu olhas qual era a opinião pública dos religiosos a respeito de Jesus naquela época. Terrorista, malandro, aquele que quebra a lei fora da lei. Mas isso é pela falta de compreensão ou por não conhecerem nem as escrituras nem o poder de Deus. Então, eles não conheciam Deus. E Jesus veio mostrar isso, que tipo, ok, eu sou muito diferente do que vocês pensam que eu sou. Isso faz toda a diferença. Há músicas que eu posso até nem te falar, tipo, irmão, Jesus te ama, não sei quem, não. Mas comunicar uma mensagem totalmente em linha com os princípios bíblicos, sem falar de Jesus, mas te mostrar Jesus. Era essa técnica dos antigos. Tu lês, por exemplo, na Bíblia o livro de Cantares. Cantares ele está a falar de love. Ele está a falar de love e tu estás a ler, está na tua Bíblia, ele está a elogiar os seios da dama dele. Desculpa o termo. Estás a ver? Mas está na Bíblia. Estás a ver? Como é que tu captas isso do tipo, o que ele está a dizer? Tu percebes e conheces Deus noutra vertente. Estás a ver? E aí muitas das vezes as composições, respondendo à tua pergunta, que hoje, pela graça de Deus, tenho, não fogem muito daquilo que eu já fazia. Mas porque nada para outra. Não, porque eu descobri que aquilo que eu já fazia já estava nessa direção, só que eu não sabia. Ok. Queres que eu te mostre um exemplo prático? A Bíblia te fala de 2 Adãos. Calma, o primeiro eu sei, o segundo é qual? O primeiro fala de 2. O primeiro é o Adão carnal. O segundo é o espiritual, é Jesus. Por que que eu literalmente tinha que fazer a versão 2 do Adão? Tens a parte espiritual. Ok. Estás a ver? Por que que naquele momento tinham que me levar para um versículo, assim aleatoriamente, para um versículo a me dizer não confia no homem, confia em Deus? Na versão 1. A versão 1. Estás a ver? Na versão 1, para depois surgir a versão 2. Então tu começas a ver tipo, não, há muito tempo Deus já foi direcionando. Tem um boi de cena, por que eu hoje recuso-me tipo, bro, não, tens que lançar outro projeto, outra EP, não se apega aí, mano. Tem cenas na minha primeira EP que eu ainda estou a processar. Estás a ver? Que eu ainda estou a processar, tem coisas que eu tenho que analisar do tipo, fogo, isso parecia ser simplesmente uma composição, mas é muito mais profundo do que aquilo que eu intencionava. Então, enquanto não digerir bem aquilo, não é conveniente dar muita matéria. Estás a ver? É o que acontece hoje em dia, infelizmente, no mercado musical. Por quê? Porque as labels exigem. Por quê? Porque cash, mano, é o business. Estás a ver? Tu tens que ter quanto mais músicas tiveres na plataforma, mais cash. Mas de certa forma acabas por desviar um pouco o público que Deus te deu do verdadeiro alvo que tu queres que eles atinjam. Por quê? Porque estás em todo o sítio, estás a ver? Estás em todo... Qual é a tua mensagem?
Qual é o teu propósito? O que é que queres comunicar? Qual é a tua visão? Epá, mano, não sei, só sei que fiz aquela música, fiz a outra. Mas quando percebes, ok, qual é a tua mensagem? Ok, entendi o meu propósito. O que é que eu quero comunicar e o que é que eu tenho que comunicar? Estás a ver? Porque agora, depravado dos meus interesses pessoais, eu represento um reino. O que é que eu quero comunicar? A mensagem que eu devo comunicar é essa. Estou apto para comunicar, já entendi, sim. Tu consegues notar, tipo, já entendeste, agora comunica. E quando comunicas tens maior impacto do que fazer só para fazer, expressar aquilo que estás a sentir no momento. Para mim é isso. E quando é que achas que vais comunicar? Ou achas que vais? Estou a engolir agora. O meu breve é tipo de Jesus Cristo, em breve. Em breve. Como um ladrão. Em breve. Mas Em vais. Em breve. Sim, estamos aqui com o Luckstar, Super Producer. Estás a ver? Super Producer, estamos aqui com as tilhadas para fazer a divulgação. Yeah. Então, em breve. Em breve. Eu acho que essa é a resposta de todos os teus fãs Em que querem breve. ouvir. Eles acho que não se importam muito com o que tu vais trazer, mas com o fato de tu voltares e apresentares o que eles querem, que é ouvir o áudio de novo. Agora com mais maturidade. Mais maturidade não só porque tive um tempo para pensar e repensar as composições estão em carteira já faz muito tempo, estás a ver? Faz muito tempo, foram lapidadas, foram moldadas, foram para quando chegar A altura. à altura certa será mesmo a mensagem que eu quero comunicar e eu tenho a certeza que causará um impacto intencional, estás a ver? E mas isso está para breve, muito breve, Muito breve. muito breve, Quantos anos? muito breve, Antes do GTA. muito breve, Mas é muito breve, bro. muito breve. Para quem esteve aqui e chegou mais cedo, fora das câmaras, já tiveram uma mínima noção daquilo que está a vir. Eu acho que, pronto, não é necessário, estás a ver? Não é necessário mostrar para criar aquela expectativa. Na altura certa, no momento certo e da forma certa serão divulgados. Amém. E tu queres fazer da música full time? Full time não. Música, pronto, é uma das ferramentas que Deus me deu para aquilo que é verdadeiramente o meu propósito. Não é que tipo é full time. Eu tenho esse instrumento para uma finalidade. Estás a ver? Tenho esse instrumento e pretendo utilizar da melhor forma para cumprir essa finalidade. É claro, com outras responsabilidades nem sempre vais ter tanto tempo para a música, porque a música é um pouco ciumenta nesse sentido. Ela Há muito tempo também. exige, estás a ver? Exige. Então não sei se terei tanto tempo, oxalá que sim, tanto tempo para estar na música full time, mas sempre que puder é uma ferramenta que Deus deu-me, mano, para influenciar, para anunciar aquilo que são as boas novas e literalmente pegar naquilo que é a palavra de Deus e colocar na boca das pessoas. Amém. Então é nessa vertente. E tu também me contaste que nunca, até hoje, desde que começaste a cantar, nunca tiveste um show. Não, nunca tive um show. Nunca atuei em uma das músicas que cantei. Eu quando gravava eu não estava cá na altura. Voltei acho que 2012, 13 Para férias. para férias. Foi quando conheci o Lil Drizzy, conheci o Gianni. Voltei nessa época e depois daí só voltei depois de me ter convertido. Então a época dos mobbers toda Não estavas cá. não estava cá. Mas estás preparado para, tipo, quando voltares, dares o teu primeiro concerto? Não sei. Não sei. Eu acho que não sei. Não te posso dizer que sim, também não te posso dizer que não. Então, Mas Deus vai te capacitar. amém. Ansiosos. Saibam mesmo que, epa, participei de tudo aqui. Da entrevista. Yeah. Acho que vai ser a primeira coisa que vai sair, né? Também muita Outra gente- coisa é a primeira entrevista que faço. Mas é, Yeah. nunca pensaste Eu não faço tipo entrevistas, não faço nem por escrito. nada. E como é que te sentes? Não, tranquilo. Tranquilo, é como uma conversa, né? Tranquilo.
É tranquilo. Também não te puxei muitas coisas. É tranquilo. Podes puxar, mas já não damos sem tempo. Posso? Não é melhor não, é melhor não. Vamos separar o lado artístico. E o lado pessoal é importante. Vai correr tudo bem. É. E queres deixar alguma mensagem para os teus fãs? Que Deus vos abençoe. E sobre os móveis, queres dizer alguma coisa? Os móveis são... Já está há muito tempo sem falar, se calhar queres dar um abraço? Epá, não sei. Eu acho que para os móveis o meu muito obrigado. Para os móveis eu acho que tudo o que tenho ou aquilo que sou hoje foi porque Deus permitiu que eles fizessem parte do meu caminho. Cada um com a sua particularidade influenciou pela positiva, não diria negativamente, pela positiva aquilo que sou hoje. E se hoje sei o que sei, é graças aos móveis, é graças aos puxões de orelha, é graças aos ralhetes, é graças aos elogios também, porque hoje por hoje, né, com um pouco de mais maturidade, eu entendo que haviam coisas que na altura, enquanto estava, talvez não compreendia por imaturidade. Mas hoje entendo melhor as coisas, hoje entendo que no final do dia sempre foram irmãos mais velhos para mim e continuam a ser. E desejo muito sucesso aos móveis naquilo que são os projetos futuros, nas suas vidas pessoais de cada um. É aquilo, eu diria que mais fora as câmaras, fora aquilo, desliga tudo isso, são e continuam a ser uma família, desenvolvemos laços pessoais, assim posso dizer, pela qual eu sou muito grato e sempre serei grato aos móveis, pelaquilo que hoje sou, não ao do F, mas ao do Kelly, é muito graças a esse percurso que tive durante a MOBA ou durante a época dos móveis. Que continua a ser a época dos móveis, né? Yeah. Nem 2000 MOBA ainda. Continua a ser, yeah. E é tudo, mano. Muito obrigado, Castilhadas. Obrigado, irmão. Pela entrevista. Fizemos sair da Tuga para aqui, para a banda. Muito obrigado ao Luxstar por nos mostrar a nave espacial. Já agora. Um shout-out para S1. Estamos aqui na casa de S1. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Esse aqui é o Aldo Kelly. O Aldo F podem esquecer. Esqueçam o Aldo F. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem podem deixar mais alguma questão aqui. Caso fizermos uma parte 2 a responder os vossos comentários. E também vou chegar Vamos fazer a parte 2. Vamos chegar a algumas perguntas ao Aldo. Deixem vossas mensagens de carinho aqui em baixo. Demonstrem que vocês ainda estão à espera, né, desse retorno dele e que estamos todos aqui a apoiar e ansiosamente esperamos pela volta. Comentem o que vocês acharam. Se gostaram, deixem o vosso like. Se não gostaram, metam um like na mesma. Eu sou o Castilho e vemo-nos na próxima. Tchau.